Está começando Meia Hora Esportiva. São 30 minutos a partir de agora para abordar o futebol e o esporte amador da nossa cidade, com destaque, claro, para a conquista da Copa Santa Catarina do basquete blumenauense em jogos disputados neste final de semana aqui na cidade de Blumenau, o empate da DERG no sábado diante de Rio do Sul em 3-3, resultado que classifica de maneira antecipada a equipe blumenauense para a segunda etapa do Catarinense de Futsal. Uma semana importante também na medida em que o Metropolitano, depois da folga na Série D, na rodada que passou, volta a campo no próximo domingo no Paraná, quando enfrenta o J. Malucelli. E na rodada de número 6, o Metropolitano, ao estar de folga, viu o Lajadense vencer o Londrina e ultrapassar a equipe do Blumenau na tabela de classificação. O Metropolitano que volta a campo, como dissemos, no próximo final de semana para enfrentar o J. Malucelli. E o outro fato da semana é a expectativa quanto ao retorno do Blumenau Esporte Clube, do BEC, ao futebol profissional. O BEC estreia neste sábado, dia 10, no estádio do SESI, às 3h30 da tarde, diante do Internacional de Lages, no Campeonato Catarinense Divisão de Acesso. No programa Meia Hora Esportiva, estou recebendo o ala pivô do basquetebol, o Ricardinho, que começou sua trajetória aqui em Blumenau, vestiu a camisa de vários clubes pelo Brasil, inclusive da seleção brasileira, e está de volta. Colaborou decisivamente para a conquista da Copa Santa Catarina nesse final de semana. Ricardinho, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco no Meia Hora. Obrigado, boa tarde a todos os telespectadores. E eu acho que é uma felicidade muito grande estar retornando ao basquete, retornando principalmente à cidade, que eu sou daqui, a minha esposa daqui, minha família toda é de Blumenau, e de estar contribuindo agora para o ressurgimento do basquete aqui na cidade. Pois é, você começou, como tantos outros, na base lá do Ipiranga, né? Mas faz um bom tempo que isso aconteceu. Sim, eu praticamente fiquei quase 20 anos em São Paulo, né, jogando nos principais clubes no Brasil. Tive a oportunidade também de defender a seleção brasileira, mas o basquete Blumenau aqui é um celeiro de jogadores, né, de formador de jogadores, tanto que foi formado o Thiago Splitter e tanto outros, que é a nossa principal estrela hoje no esporte, no basquete aqui. Mas a questão do meu retorno para o Blumenau foi principalmente a questão do projeto, que a gente ficou aí conversando com o Serjão, né, que toca o basquete aqui em Blumenau, da possibilidade de ressurgir o basquete e de uma maneira de eu poder retribuir algo que o esporte me formou como pessoa e como jogador, né, aos jovens aqui da cidade, de retribuir e voltar o basquete à elite do basquete nacional novamente. Porque o Ipiranga, né, o basquetebol masculino de Blumenau, contribuiu inclusive na conquista de jogos abertos, de participação não só nas competições aqui do estado, mas em competições nacionais. E agora esse tempo aí, essa pausa e a necessidade de recuperar, né, essa modalidade que marcou época em Blumenau e no estado. Não, isso, e sem dúvida, assim, foi... o time principal é um espelho para as categorias de base. Então, assim, quando nós jogávamos, e até com o Thiago, o Thiago Splitter, quando veio aqui, nós conversávamos, nós lembrávamos que nós treinávamos, víamos o time adulto jogar contra Joinville, nos grandes duelos, contra Brusque, que teve isso, né, 20 anos atrás. E era a nossa inspiração de poder disputar uma categoria assim, de chegar a jogar adulto. Então, assim, o objetivo é isso, é voltar a trazer o basquete à Liga Nacional, né? E servir de inspiração, espelhos aos jovens. E trazer mais jovens, agregar mais valores a ele. E principalmente assim, com essa nova parceria que nós tivemos agora, que foi formado com o Metropolitano, principalmente eu acho que é juntar forças. Né? Pois é, porque o telespectador, né, deve estar se perguntando, Ricardinho, um atleta relacionado com o basquetebol, né, fazendo história em Santa Catarina, no Brasil, e aqui está com a camisa do Metropolitano. Isso se deve a essa parceria do basquete de Blumenau com o Metropolitano. Por isso se justifica, inclusive, a camisa do clube, né? Sim, porque essa é uma forma... o que o basquete... O que vai ser diferente, assim? Nós queremos voltar ao basquete nacional, à elite do basquete. Então, assim, o Metropolitano é um clube muito forte aqui na cidade, que tá em formação, e isso eu acho que é uma parceria mútua, que para eles nós estamos, já no fim de semana, já vieram torcedores do Metropolitano, vieram a torcida com, né, os bumbos, né, fazendo barulho. Então, assim, são os primeiros passos. E nós queremos, no basquete, profissionalizar o nosso basquete aqui.
E a presença do presidente do Metropolitano, o Marcelo Gheorghi, de certa maneira, ele foi atleta, ele jogou contigo, não? Sim, eu joguei com ele. Ele é um pouco mais velho que eu, mas eu pude oportunidade de chegar nas categorias de cima, jogar com ele, jogar no time adulto principal. E o pai dele também, né, o seu Romeu Gheorghi, que foi, ou se não, foi um dos grandes pilares do basquetebol aqui de Blumenau. Então, ele realmente, o seu Romeu foi o que deu toda a estrutura para o Ipiranga crescer, formar os jogadores e chegarmos onde nós estamos hoje. E o Marcelinho pretende, né, como, lógico, presidente do Metropolitano, mas ele no Metropolitano tendo uma visão mais profissional do esporte e trazer isso para o basquete. Você lembrou bem o caso do saudoso Romeu Gheorghi, eu me recordo, não só na organização, na estrutura que ele oferecia a vocês lá na base, no time principal de Ipiranga, mas quando acontecia o jogo Blumenau, Ipiranga contra o Joinville, era um clássico para ele do basquete. Havia uma expectativa do jogo e se vencesse, então era assunto para alguns dias, algumas semanas. Sim, eu lembro, na época a rivalidade existia contra a Brusque, mas principalmente foi sempre contra a Joinville, né? Foi clássicos e clássicos, eu lembro de jogar finais de jogos abertos e finais de estadual, sempre aquela briga, sempre disputado no último segundo, nos últimos pontos. Então, sim, isso foi uma coisa que alimentou muito, né, o basquete, foi essa rivalidade. Pois é, e Joinville, a semana passada, recebemos a notícia de que Joinville não vai para a Liga, né, porque não é bom para o Estado. Porque agora, não só no Estado, mas também para o Sul inteiro, nós não temos nenhum representante no Sul, Paraná, Santa Catarina. E já tivemos o Corinthians lá de Santa Cruz, que fez história na época do Dori Vidal e companhia, né? Sim, que era o Pit Corinthians, era o time de Lajeado, que jogou Liga Nacional, o time de Londrina, o time da Ubra, de Caxias e de Porto Alegre. Então, assim, o time de Brusque, que já jogou Liga Nacional. Então, assim, o nosso principal objetivo, a curto prazo, é os Jogos Abertos aqui em Blumenau. Tanto que o projeto se divide, assim, curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo é os Jogos Abertos, de fazer a final dos Jogos Abertos, finalizar os Jogos Abertos no Galegão, e nós sermos campeões aqui em casa. E você volta, Ricardinho, para contribuir com esse projeto, não só na quadra, mas estou percebendo na entrevista que também fora de quadra a tua experiência vai contar muito no auxílio com o Serjão, com o presidente, o Marcelo, com toda a equipe do basquete, para dar esse gás que é preciso para fazer o basquete voltar a não só representar a cidade, mas, como dissemos, aí, com a ausência de um clube na região sul, voltar a representar a região na Liga Nacional. Sim, porque o basquete, no contexto no Brasil, a NBB, que é a Liga Nacional Brasileira, é um campeonato que está crescendo muito. Nossa seleção brasileira está crescendo muito. O esporte, o basquete em si, vai crescer muito e está crescendo. A Globo tem uma parceria muito grande com a NBB e está investindo muito no esporte no Brasil, né, em todos. Então, o meu objetivo, lógico, é vir aqui poder ajudar nesse momento ainda na quadra, que eu tenho condições físicas de poder ajudar, e eu acho que eu estou acrescentando bastante, mas também extra quadra, de mostrar para eles e querer mostrar, de fazer uma coisa diferenciada, de fazer o que os grandes times no Brasil fizeram, lógico, proporcionalmente a Blumenau, adaptar ao que nós temos aqui, mas é o caminho é lá, o caminho é longo, mas o primeiro passo é os Jogos Abertos. E a primeira contribuição já veio a partir de sexta-feira, quando o Blumenau começou vencendo, passou por Videira. Aliás, vamos conferir aí na tela, por favor, Gustavo, o campeonato, a Copa Santa Catarina de basquetebol, para nós recapitularmos os resultados da Copa. Na sexta-feira, no ginásio do Galegão, Brusque 57, Concórdia 56, Blumenau 98, Videira 53. No sábado, Brusque 7-3, Videira 61, Blumenau 92, Concórdia 71. No domingo, ontem pela manhã, também no ginásio do Galegão, Concórdia venceu Videira 68-60, Blumenau 78, Brusque 70, portanto, Blumenau conquistou o título, com destaque na atuação do Ricardinho, no seu retorno, e do Antônio, que foi a cestinha do jogo, marcou 102 pontos. Agora você se reencontrou, se sentiu em casa nesses jogos, Ricardinho? Mas não tem dúvida nenhuma, né? Foi muito bom, assim, de estar na quadra e rever na arquibancada, além dos torcedores, igual, como eu comentei, tinha torcedores do Metropolitano, que já era uniformizado, a torcida organizada, uma parte dela compareceu, mas de ver os amigos, familiares, conhecidos, pessoas que eu não revia faz muito tempo, muitos anos, de poder encontrar essas pessoas.
Então, lógico, o título foi o mais importante de ter comemorado, mas de ter isso, e junto com as pessoas queridas, que são nossa família, que é a nossa cidade, isso foi muito gratificante. Pois é, e você me dizia em off, antes de começar o programa, que tinha sido essa competição a sua primeira disputa no ginásio do Galegão. Eu nunca Depois de reformado ou antes, inclusive, da reforma? Não, tinha jogado? Eu nunca joguei, assim, eu joguei numa liga nacional, na época eu jogava em Franca, nós jogamos eu acho que foi em Franca, nós jogamos contra Blumenau no Galegão. Inclusive, na época, o técnico era o Carioquinha, eu não lembro o certo ano. Lá 2001, nos anos 2000. 2000, 99, alguma coisa assim. E tanto que quando eu voltei agora, nós vamos treinar no Galegão, e eu não tinha ideia, não tinha expectativa. Quando eu cheguei para treinar, umas 3 semanas atrás, e entrei no Galegão, eu fiquei fascinado, que o ginásio está muito lindo, está fantástico. A estrutura do ginásio esse fim de semana, dos jogos, foi a estrutura de Liga Nacional, com os banners para cá, a estrutura toda do ginásio, arquibancada. Então, assim, nós estamos no nível, nós podemos chegar lá. É importante, tu falas do conforto do ginásio, que a torcida volte, né? Porque nós tivemos comprovadamente a presença de público, seja lá no ginásio de Ipiranga, naquela tua época, ou mesmo depois na Liga e naquele torneio que aconteceu aqui em Blumenau também, com Tijucas, com o Flamengo, sempre o ginásio do Galegão lotado, para que o público volte também a prestigiar, além dos familiares, dos amigos, né? Porque a comunidade, de modo geral, abraça essa causa do basquetebol. Sim, e agora vai ser feito, isso aqui é o começo, são os primeiros passos. Esse título para nós foi fundamental, que agora nós conseguimos continuar a próxima caminhada. Então, assim, o principal objetivo a curto prazo nosso é o Galegão fazer a final de jogos abertos aqui e lotar o Galegão. E popularizar o basquete novamente. Agora, Ricardinho, nós apresentamos há pouco os resultados, Blumenau venceu todos os jogos. Foi uma conquista justa, Brusque realmente foi o adversário mais difícil. Os resultados que nós vimos aí no placar disseram que foi o comportamento das equipes na Copa Santa Catarina? O nosso principal adversário hoje em Santa Catarina é Brusque. Eu não sei, eu estive um tempo fora, mas assim, pelo que me informaram, acho que nos últimos 2 anos, nós não havíamos ganhado de Brusque nenhuma vez. E agora, começo do ano, teve um amistoso, um torneio que nós perdemos de Brusque. O segundo, nós ganhamos um torneio na Copa Regional, que foi lá em Brusque. E agora nós voltamos a vencer. E esse foi o primeiro fim de semana que eu joguei, né? E não só o meu retorno, mas também o retorno do Marcelo Splitter, o irmão do Thiago, retornou ao time também, que vai somar muito para nós. E está repatriando também outros jogadores que vão vir jogar. Mas assim, o nosso time tem muito a crescer. Então, assim, nosso principal adversário hoje é Brusque, a nível de jogos abertos, né? Ricardinho, você curte futebol também, não? Eu sou bem por fora. Não tem aquele time assim para torcer? Quer dizer, eu sofro pelo Palmeiras, mas eu não tenho ideia nenhuma de que... Palmeiras não vive um bom momento, até se justifica então. Não acompanho nada. Mas antes então de nós falarmos do Palmeiras, que disputa a Série B, nós vamos agora apresentar a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No final de semana, Portuguesa 2, Atlético do Paraná 3. Caiu o técnico da Portuguesa nesse jogo, o Edson Pimenta, e a Portuguesa já agiu rápido. Contratou o Guto Ferreira, aquele mesmo que treinou Mongimirim e que eliminou o Metropolitano na Série D o ano passado. Então, Guto Ferreira é o novo técnico da Portuguesa. Vasco 3, Criciúma 2, Ponte Preta 1, Santos 0, Cruzeiro 4, Atlético com time misto 1, Corinthians 0, São Paulo 0, Grêmio 2, Fluminense 0, Náutico 3, Internacional 0, acho que foi a zebra da rodada, Curitiba 1, Vitória 1, Flamengo e Botafogo 1-1, Flamengo empatou o jogo aos 49 do segundo tempo no clássico disputado no Maracanã. Bahia 2, Goiás 1. Realizada a rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Internacional dividem a liderança com 18 pontos. O Inter tem um jogo a mais. Botafogo e Curitiba estão com 17, Bahia 16, Vitória, Grêmio com 15, Vasco 13, Santos e Goiás com 12, o Corinthians tem 11, com 10 pontos. Ponte Preta, Atlético Mineiro, Criciúma, Flamengo e Atlético do Paraná. Na zona de rebaixamento, Fluminense, São Paulo com 9 pontos, o Náutico tem 7, a Portuguesa 7 pontos. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro de Futebol apresenta neste meio de semana mais uma rodada. Então teremos jogos na quarta e na quinta-feira. E o Criciúma joga no Canindé contra a Portuguesa, já a Lusa estreando o novo técnico. Vamos agora então ver
os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, rodada que foi disputada na semana passada, rodada que começou na terça-feira, teve sequência na sexta e no sábado. Destaque para o jogo do sábado, a Chapecoense venceu o Avaí por 3-1. O Avaí tem muitas estrelas e uma só constelação, mas não consegue brilhar. Vai dar problema com o Avaí, que está na zona de rebaixamento. 3-1 para a Chapecoense, que faz um ótimo campeonato, retomou a liderança. O Paraná venceu o Ceará 3-0, Guaratinguetá 1, Palmeiras também 1. Vê, Ricardinho, o Palmeiras empatou lá no interior de São Paulo 1-1. Boa Esporte e América Mineiro 1-1, ABC 3, Paysandu 0, caiu Givanildo de Oliveira, técnico do Paysandu. Figueirense venceu o São Caetano em casa na rodada do final de semana. Uma vitória importante do Figueirense. A Chapecoense é a nova líder, 23 pontos, e olha que tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, que tem 22. Sport 21, Figueirense 19, Paraná 18, Joinville 17. O Avaí está na zona de rebaixamento, lá embaixo na tabela de classificação da competição, com 9 pontos conquistados, ao lado do ABC, do América e do Paysandu, seriam os 4 rebaixados hoje. Tem rodada nessa terça-feira, rodada cheia da Série B. Então, Ricardinho, Palmeiras está ali entre os 4, né? Você não acompanha muito, mas torce para o time de Parque Antártico, é provável que logo volte aí na primeira divisão, pelo menos está figurando entre os 4 primeiros. Eu não estava totalmente por fora, né? Mas tá brigando assim, o time do Palmeiras é um time grande, com certeza deve ficar entre os 4 ali e subir novamente. Né? Pois é. E o Palmeiras tem basquete, tinha. Você chegou a jogar no Palmeiras também? Eu joguei no Palmeiras em 97. Joguei um ano no Palmeiras, Palestra Itália. Como é que... É claro que tem muita gente aqui que torce para o Palmeiras, você viveu lá dentro na bela sede, que aliás está ficando bonito o novo estádio do Palmeiras, né? Está muito bonito. Como é que é o complexo do Palmeiras, lá que tem quadra poliesportiva, lá inclusive para o basquetebol, piscinas, enfim? Nós jogamos esse ano a Liga Nacional lá no Palmeiras, eu não conhecia lá, né? A arena por fora está ficando impressionante, é nível dos padrões agora dos estádios, né? Grandiosa, coberta, tudo. E a arena multiuso deles fica ao lado. É pequena, assim, não é grande, a arquibancada é pequena, mas é multiuso. E eles não é só o que eles estão fazendo, principalmente em São Paulo, é igual também o que tem no Minas Tênis Clubes. Então, assim, tem o ginásio em cima e outros andares com outros esportes em cima, no prédio. Pois é, Ricardinho, além do Palmeiras, de Blumenau, Franca, você jogou no Franca, né? Quais os outros times de passagem, assim, que marcaram para você? Eu joguei em Rio Claro. Eu saí daqui e fui jogar em Rio Claro. Rio Claro foi um dos principais, na época, era um dos principais times brasileiros, que era o campeão brasileiro. Os jogadores da seleção brasileira, o Cláudio Mortari, que era o treinador, todos estavam lá. E aí quando eu cheguei, a gente já foi campeão paulista, campeão Copa América. Joguei também em Uberlândia, que foi um dos principais times. Esse ano fez a final da Liga Nacional, é um dos principais times no Brasil. Joguei em Londrina por 2 temporadas. E lá em Londrina foi uma época bem legal, assim, que foi um processo de transição entre você ser uma promessa e ser uma afirmação de como jogador. E paulistano 3 anos, joguei em Bauru também, no Pit Corinthians, em Corinthians, Rio Grande do Sul. Pois é, lá o Ari trabalhou. Trabalhasse com o Ari também, não? Então, eu trabalhei com o Ari Vidal em Uberlândia. Que ele saiu do Pit Corinthians e foi como técnico em Uberlândia, e aí virou diretor. Falecido hoje também. O falecido Ari Vidal. Pois é, da seleção. Foi com quem que tu fosse para a seleção? Quem me convidou, na primeira convocação que eu tive foi em 97. Quem me convocou para a seleção principal, né, adulta, foi o Ari Vidal. Só que a gente acabou a gente treinou uma semana com ele, e no que treinou uma semana com ele, mudou o presidente, entrou o Greco, né? E aí entrou o Hélio Rubens como técnico. Então, aí depois fui convocado novamente com o Hélio Rubens, e agora em 2008 eu fui convocado novamente com o Moncho, né, o espanhol, para disputar o pré-olímpico. Pois aí não deu certo, né? Perdemos para a Alemanha, que era um adversário muito forte, que na época joga o Dirk Nowitzki, que é uma estrela da NBA, e nós perdemos. Eles tiveram uma noite muito feliz, com muitas bolas de arremesso de 3 pontos, a gente não conseguiu essa vitória que nos praticamente garantia na Olimpíada. Pois é, falasse do Hélio, do Ari, tem o Bial que tem que colocar nessa turma de grandes técnicos do basquete, né? Sim. Tem uma turma aí de linha de frente.
Eu trabalhei com os principais técnicos no Brasil. E assim, um grande técnico hoje que é o José Neto, que é o técnico hoje do Flamengo, que é auxiliar do Rubens Manhano na seleção brasileira. E ele foi meu técnico por praticamente 4 anos, 3 anos no Paulistano. E ele é um técnico hoje jovem, né, que tem essa escola, né, a nova safra de técnicos que está vindo aí, que está se formando, uma filosofia mais na questão na Europa, baseado também no Rubens Manhano, do que ele passa na seleção para os clubes. Ricardinho, falamos de bons treinadores, alguns que você teve a oportunidade de trabalhar com eles. Agora você trabalhou, jogou com atletas de ponta do basquetebol. Eu acho que falando do Oscar a gente está resumindo, né, porque ele foi o cara mesmo do basquete no Brasil, no teu entendimento. Ele foi assim, agora já é uma outra época, né? Eu cheguei a jogar contra ele, eu joguei praticamente 5 a 7 anos, que eu não lembro certo, contra ele, mas o basquete mudou muito hoje em dia. Então, o estilo de jogo dele, hoje, já está meio fora do... O basquete hoje mas mudou para a muito. época ele foi o cara. Para a época ele era o cara e era indiscutível, era imarcável. Não tinha jeito de marcar Pois é, homem. Jogasse a favor também ou só contra? Não, só joguei contra ele. Só contra. Eu joguei assim... Era o Pelé do basquete, né? Ele tinha um talento... Ele, assim, o estilo de jogo dele é porque o talento dele é uma coisa assim absurda, é fora do normal. Ele tinha um dom, não era nem talento, ele já é um dom. Ele tinha um dom excepcional, um arremesso fantástico. Além de treinar, de se dedicar muito ao esporte, de corpo e alma ao esporte, ele era realmente abençoado. O arremesso dele, o percentual de arremesso de acerto dele era impressionante. Não tinha, além pela altura, ele é mais alto que eu tenho 2 metros, ele tinha 2,4. O estilo de arremesso, a técnica, ele era realmente... Tanto que hoje ele é um jogador no hall da fama do mundo, né? Tomara que ele se recupere, ele está passando por dificuldade, né, tremenda. Bom, você é ala pivô, sempre jogou nessa função? Eu comecei jogando nas categorias de base, um bom tempo eu joguei como ala, e aquele lá em Londrina, que eu falei que foi um processo de transição, eu mudei de posição de ala para pivô. Então eu jogava como ala, 70% como ala e 30% como pivô. E a partir daquele ano, de 2003 para 2004, eu me firmei mais como pivô. Então eu joguei 80% de pivô, uns 20% de ala, e ali foi o divisor de águas. Que minha carreira realmente deu um salto grande. Ricardinho, você falou no Londrina, e está aí com a camisa do Metropolitano. Londrina continua líder da Série D do Campeonato Brasileiro, Grupo 8. Vamos acompanhar aí na tela a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde o Metropolitano folgou no final de semana. Começamos com outro representante do estado, Marcílio Dias. No Grupo 7 tivemos Penapolense 1, Santo André 0, Marcílio Dias 0, Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais 0. Juventude folgou. Na verdade, o Juventude fez um jogo-treino com a Associação Nova Prata no sábado e venceu por 1-0, aproveitou a folga. Mas é o Juventude, o líder desta competição no Grupo 7, mesmo folgando. O Juventude está com 9 pontos conquistados. Marcílio Dias 8, desperdiçou uma bela oportunidade, podia ter vencido o Lanterna Vila Nova nesse domingo, só ficou no 0-0. Santo André tem 7, Penapolense 6, Vila Nova e Lanterna tem 4 pontos. O Marcílio Dias folga na próxima rodada, joga pelo estadual da Divisão Especial nesta quarta-feira em casa, diante da equipe do 15 de outubro de Indaial. Vamos agora ao grupo 8, o grupo do Metropolitano, que apresentou no final de semana mais uma rodada. Botafogo 1, J. Malucelli também 1, resultado aí foi bom para o time de Blumenau, lá em Lajeado, Lajadense 2, Londrina 1. O resultado mantém o Londrina na liderança do campeonato, com 9 pontos conquistados, enquanto que o Metropolitano perdeu uma posição na rodada, né? Aí tá invertido o negócio. Considere o Lajadense em segundo lugar com 8 pontos, o Metropolitano em terceiro com 7, o Botafogo tem 5, J. Malucelli 3 pontos conquistados. O Metropolitano venceu 2 partidas, venceu o J. Malucelli e o Botafogo, e empatou em casa com o Lajadense, perdeu para o Londrina, portanto tem 7 pontos, é o terceiro. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo 8, o Grupo do Metropolitano, marca para domingo 3h30 no Estádio do Café, Londrina e Botafogo. E no domingo, lá no Janguito Malucelli, em Curitiba, J. Malucelli e Metropolitano vai folgar o Lajadense. O Metropolitano representa a cidade. Imagino que você, voltando para Blumenau, e essa parceria com o time de futebol também vai no SESI, como o pessoal de lá vai no Galegão, no ginásio, para ver
a sua equipe de basquete jogar, né, Ricardinho? Ah, não, fim de semana eu quero... Também faz muito tempo que eu não volto ao SESI, né? E eu quero realmente participar ali agora. No próximo jogo já eu quero ver o futebol. Faz tempo que eu não acompanho futebol, mas é um bom começo para voltar ao futebol. O próximo será contra o Londrina. Originalmente, pela tabela da CBF, está marcado para o dia 11, um domingo. O Metropolitano pensa em alterar essa data. Bom, você colecionou nessa carreira de atleta muitos títulos, muitas medalhas, Ricardinho? Ah, eu tenho bastante coisa. Eu tenho, assim, várias conquistas de estaduais, Liga Nacional, Jogos Brasileiros, Campeonatos Sul-Americanos, de prêmios individuais. Então, assim, eu tenho bastante... Eu acho que o principal, assim, os títulos refletem os teus resultados, mas o mais importante é o que você sente, né? Então, assim, eu tenho 37 anos, já estou no final da minha carreira, mas eu tenho consciência que a minha carreira, eu tenho ela totalmente realizada. Eu sou realizado profissionalmente. Qual foi a tua principal conquista? Eu acho que minha principal conquista foi ter disputado o pré-olímpico com o Thiago, né? Pré-olímpico na Grécia em 2008. Porque, assim, a seleção brasileira é o auge do correr do atleta, né? E para mim ter chego na seleção principal, porque assim, tem muitos jogadores que chegam, jogam na Sul-Americano, pela seleção brasileira, mas a seleção principal mesmo é um grupo muito seleto, são só 12, 10 jogadores que representam o Brasil. Por isso que é a seleção, né? Essa realmente é a seleção principal e eu estava jogando junto com os jogadores de NBA, então ali, para mim foi o auge da minha carreira, foi o momento mais marcante, não foi o título, consegui vários títulos, mas para mim foi o momento ali de total realização profissional. Ricardinho, vamos acompanhar umas imagens que o nosso cinegrafista, o Carlos Medeiros, o Pipoca, fez no jogo do sábado, na ADERG, lá no ginásio da Associação Desportiva da ERG, onde no Campeonato Estadual de Futsal, a equipe de Blumenau, a ADERG, empatou em 3-3 com a equipe de Rio do Sul. O Blumenau cumpre assim a sua participação nessa fase de classificação, já está assegurada no mata-mata, vai esperar que termine essa fase para, consequentemente, saber quem vai ser o adversário da equipe de Blumenau lá no final do mês de agosto. Agora, uma semana de folga para a equipe de Blumenau, que empatou, repito, no sábado em 3-3 em casa. A equipe da DERG tem 19 pontos, Jaraguá 15, mas Jaraguá tem mais 3 jogos, pode até o final dessa fase de classificação ultrapassar Blumenau. Chapecó, a Chapecoense Futsal tem 9, Tubarão, Concórdia, o Cacetiro Lages, Rio do Sul com 7, Crona Futsal 4 e o Florianópolis Futsal com 3 pontos. A competição segue até a definição dos classificados. Eu lembro que a equipe de Blumenau está classificada para a etapa seguinte e espera, tá aí um dos gols da equipe de Blumenau nesse empate em 3-3. São imagens do Pipoca, nosso cinegrafista aqui da TVL. Bom, Ricardinho, então agora de volta a Blumenau, feliz da vida, ganhou a Copa Santa Catarina. As atenções se voltam para os Jogos Abertos. Tem alguma coisa no calendário antes dos Jogos Abertos ainda? Não. Então, antes dos Jogos Abertos, a gente tem o Sul Brasileiro, né, de clubes. Nós temos o estadual e provavelmente deve ter mais alguma taça que ainda não saiu a tabela dos jogos, né? Então, assim, data certa não tem. Nós temos esses campeonatos para disputar até que Jogos Abertos é fim de novembro, né? Fim de novembro. Então, de 20 a 30 de novembro. 20 a 30. Então, assim, até lá agora, passou essa Copa Santa Catarina, a federação vai mandar os horários, as tabelas, as datas, né, dos jogos, mas a previsão, acho que no primeiro momento é esse Sul Brasileiro, é a próxima competição nossa. Você já disse no começo do programa que é casado com uma blumenauense. Ela também é do esporte, do basquete, não? Não, ela não do esporte, a fruta caiu longe da... Só aplaude o marido. Ela só acompanha. Tem filho bastante. já, não? Eu tenho 2 meninas, eu tenho a Letícia de 7 anos e a Laís de 4 anos. E elas já estão ensaiando seguir os passos do pai ou da mãe? Talvez assim, é que são novas ainda, né? A Letícia, que é mais velha, ela não demonstrou interesse ainda, né? Como a gente mudou de cidade, né? Agora a gente está enraizado, né? Voltou nossas raízes a Blumenau. E a mais nova já tem mais o perfil de atleta, já é mais de correr, já mais físico. O que vai vir para elas,
é elas que vão ditar o caminho delas, né, o civil. Ricardinho, muito obrigado aí por ter estado aqui conosco, contar um pouquinho da tua trajetória vencedora no basquete e principalmente esse teu entusiasmo no retorno à cidade natal e como consequência a tua contribuição será importante como já foi nessa conquista da Copa Santa Catarina de basquetebol. Sim, agradeço a todos. E eu acho que não é só meu entusiasmo, eu sempre tive a vontade de voltar e querer ajudar o Blumenau, mas no momento que eu cheguei aqui e me apresentaram o projeto, as pessoas que me apresentaram o projeto, o Marcelinho, o Serjão, que estão encabeçando essa, e as outras pessoas envolvidas, elas todas estão entusiasmadas, junto com os outros nossos patrocinadores. Então há um clima de euforia, de entusiasmo, para que o basquete ressurja aqui em Blumenau e volte nos auges de jogar a Liga Nacional, de ter disputados a elite do basquete nacional. Ricardinho, ala pivô da equipe de Blumenau de basquetebol masculino, que ganhou no final de semana a Copa Santa Catarina, se prepara para outras competições, tem como foco principal os Jogos Abertos na última semana do mês de novembro aqui na cidade de Blumenau, foi o nosso entrevistado. O programa Meia Hora Esportiva vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. O reprise hoje às 7h15 da noite. Já que eu ia falando em Nossa Gente, na quarta-feira tem o Nossa Gente inédito, às 1h15 aqui pela TVL. A todos um grande abraço.